graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus por mais uma aula que nós estamos aqui chegando, estamos entrando no ar agora com mais esta aula do dia 29 de outubro de 2023, lição 5, nós vamos estar aqui agora meditando, trazendo aqui esta pré-aula aqui para você. É um prazer muito grande poder estar aqui juntamente com vocês. Todos que estão aí pela internet nos assistindo, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E vamos para mais esta aula que tem por título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no quarto trimestre, estamos chegando já no finalzinho deste trimestre, né? O ano já se foi, mas nós estamos aqui para trazer esta lição. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos falando, o título da lição é do trimestre, né? Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo, até a volta de Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos aqui para este comentário aqui. Nós vamos estudar nesta lição sobre aqui nós mostraremos a paixão pelo evangelismo, né, e missões, que é uma marca da identidade pentecostal no mundo e especificamente em nosso território, né, nosso território pátrio, aqui na nossa pátria. Os nossos objetivos são apresentar aqui uma perspectiva pentecostal de missões, explicar a obra missionária após o dia de Pentecostes ali, e enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Vamos aqui agora para o textuário. O textuário vai nos dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre todos vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui nós temos aqui, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão, é aqui o que diz o versículo, né? Receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. É o que nós lemos aqui agora em Atos capítulo 1, versículo 8. O livro de Atos, queridos, é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Atos não é apenas uma ponte que liga a vida de Cristo com o Cristo vivo ensinado nas epístolas. É também um elo, né, de tradição entre o judaísmo e o cristianismo, entre a lei e a graça. Atos pode ser também sintetizado em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito, que por sua vez é seguida pela expansão do Evangelho. O versículo presente que nós acabamos de ler aqui no textuário é a referência mais importante do livro e, portanto, sua chave hermenêutica. Todo o restante do livro irá mostrar como o Evangelho chegou até os confins da terra, né? Foi ali na Ásia e Europa. Então, os movimentos do Evangelho de Jerusalém até Roma estão narrados em 6 partes e simpatizados ali pelos pequenos resumos de Lucas capítulo 6, versículo 7, Lucas 9, versículo 31, Lucas 12, versículo 24, por ali, Lucas 16, versículo 5 e 19, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira aqui relata a história da propagação das boas novas, né, sobre Jesus em Jerusalém pelos apóstolos. A segunda aqui marca a primeira expansão, que é ali em Lucas 6,
versículo 8, depois 9, versículo 31, marca a primeira expansão geográfica para as vizinhas Judéia e Samaria. E Atos capítulo 6, versículo 8, onde Estevão e os helenistas, helenistas ali, desempenham o papel principal. E terceiro, Lucas 9, versículo 32, e o 12, versículo 24, narra a primeira expansão dos gentios, ali o Cornélio, e a conversão da figura-chave, que foi Paulo, no que será a sua expansão ainda maior. E aqui, quarto, nós temos aqui com Paulo agora sendo a figura central, a quarta parte, Lucas 12, 25, 16 e 5, narra a expansão aos gentios na Ásia e como os líderes primitivos lidaram ali com o problema da inclusão dos gentios sem a lei. E a quinta, Lucas 16, 6 e Lucas 19, 20, destaca ali o salto do evangelho na Ásia para a Europa. A igreja também agora solidamente mais gentílica do que judaica. E a sexta, nós vamos ver aqui Lucas 19, 21 e 28 e 31, relata como Paulo, o apóstolo para os gentios, finalmente chegou a Roma, capital do mundo gentil, com as boas novas, mas ele o fez, ali Lucas nos lembra, tendo passado em Jerusalém por uma série de julgamentos muito parecido com os de Jesus. Foi o que Paulo passou ali, muitos julgamentos ali, parecidíssimo ali com o que Jesus passou, o julgamento que Jesus teve ali, Paulo também passou. E a grande conclusão aqui que chegamos é que a igreja, desde o seu princípio no dia de Pentecostes, sempre esteve envolvida com a evangelização e missão. Agora nós vamos aqui para a verdade prática, que nos diz assim: o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. O Espírito Santo aqui derramado é o mesmo. Então, é o mesmo movimento, o mesmo que aconteceu ali, Deus quer fazer hoje com a igreja da atualidade, Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus quer derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida. O texto aqui registra, na verdade prática, sintetiza aqui muito bem o que é ser pentecostal. Leia com muita atenção essa passagem bíblica extraída do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, como de um vento muito forte. Então, aqui eu quero dizer que, como diz, como de um vento. Tem pessoas que falam que foi um vento que desceu ali, mas não foi um vento, foi um barulho, um som, como se fosse de um vento. Então não era o vento, era só o barulho, E encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia, também não era língua de fogo, parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, aqui veio esse som como se fosse um vento e línguas repartidas como se fosse de fogo, mas não era fogo, era o barulho, Língua só repartida como de fogo. Então, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Esse aqui foi o discurso de Pedro. Fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós temos aqui, então aqui esse discurso de Pedro aqui foi muito interessante, magnífico aqui para nós, quando ele fala: arrependam-se e crê no Senhor Jesus Cristo, Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso que o homem deve fazer para obter o reino dos céus, é crer e se arrepender. Então, será apagado os pecados. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus.
Então aqui arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Então teria que ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, né? Ele fala aqui para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para que todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então Deus tem um chamado na sua vida. Então somente precisa nós nos arrependermos e buscar a presença de Deus. Deus estará pronto a nos perdoar. Então aqui o que difere, amado, do pentecostalismo aqui, clássico das igrejas históricas, né, e reformada, é a graça de que é a crença aqui de que a experiência vivida no dia de Pentecostes também é para os nossos dias. Foi o que Pedro falou aqui, né? Ou seja, cremos no batismo com o Espírito Santo e na atualidade dos dons espiritual. Então, os dons, ele é atual até hoje e continuará sendo até a volta de Cristo. O que distingue aqui o pentecostalismo do clássico do neopentecostalismo, né? Em resumo, é que a Bíblia julga a experiência, isto é, a experiência nunca se iguala à palavra de Deus e nunca está acima dela. Os detalhes aqui referentes a esse assunto ficaram para a outra oportunidade. Agora nós vamos aqui para a introdução da nossa lição. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ser rápido aqui para não ficar muito comprido esse trabalho aqui, mas a tradução diz assim: uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início na virada do século passado tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui nós tiraremos aqui uma lição, uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início na virada, louvado seja o nome do Senhor, do século passado, tem sido a paixão por evangelismo. Ele diz aqui a tradução, né? Por evangelismo e missões. Nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal e missões em uma marca, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui os apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, conforme o livro de Atos, foram os primeiros missionários da igreja primitiva. Desde então, a igreja tem crescido exponencialmente, ao longo da história. O século XX experimentou um grande mover pentecostal. Portanto, na tabela aqui abaixo nós vamos ver, abaixo nós queremos colocar aqui em evidência o nome de homens e mulheres que entregaram suas vidas na obra da evangelização e das missões. Com toda certeza, você foi muito abençoado por intermédio dos ministérios desses homens e mulheres de Deus. O povo pentecostal é um povo apaixonado por missões. Um povo pentecostal que dá lugar a Deus, que tem amor às almas, são realmente um povo apaixonado por missões. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui os locais que foram evangelizados e as pessoas que levaram ali a palavra: norte, do Pará, nordeste do Ceará, sudeste, sudeste ali do Espírito Santo, sul foi ali Rio Grande do Sul e centro-oeste foi ali no Goiás. Tem cada um aqui das pessoas que levaram ali a palavra, louvado seja o nome do Senhor, fizeram a grande obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos ali no Amapá também, Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e por aí se vai. Acre, Maranhão, Tocantins, Bahia, Sergipe, Piauí e por aí se vai. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui agora para o primeiro subtópico do tópico 1, que tem por título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Louvado seja o nome do Senhor. Somos evangélicos. Louvado seja Deus.
Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nos diz assim, historicamente o evangelho, o evangélico é conhecido aqui como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. A autoridade bíblica, o apelo de anunciar a Cristo aos outros, basicamente nesses princípios são os que os evangélicos têm em comum, né? Eles tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica de tríplice ênfase da reforma pentecostal. Primeiro, a autoridade das Escrituras. Segundo, a salvação pela fé. Terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso, evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra evangélico designa aqui uma pessoa protestante que segue os evangelhos da Bíblia. Evangélico é aquele que se encontra em conformidade com o evangelho. Por isso que dá-se o nome de evangélico, porque ele se encontra em conformidade com os evangelhos. Os 4 evangelhos são as boas novas sobre os acontecimentos mais significativos da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, um evangélico é uma pessoa que se rege pelas regras de Cristo. Amém? Em resumo, primeiro nós cremos no nascimento virginal, segundo, cremos na doutrina da Trindade, terceiro, cremos que Jesus é Deus, e quarto, cremos na doutrina da encarnação e da união hipostática. Quinto, nós cremos na morte de Jesus Cristo, e o que é o único e suficiente sacrifício para pagar, e apagar os nossos pecados. E sexto, nós cremos na Bíblia, que a Bíblia é a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus, né? Sétimo, aqui nós cremos na grande comissão, portanto pregamos o evangelho a toda criatura. Daniel Berg dizia com muita frequência: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e leva o homem para o céu. Isso ele falava com muita certeza, com muita ênfase, né? Daniel Berg, ali, um daqueles missionários que veio ao Brasil e pregou o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora para o segundo subtópico, aqui do tópico 1. Louvado seja Deus, que diz: somos pentecostais. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com o termo pentecostal, nos referimos, referimos aqui ao crente que crê, e a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos no século I, ali em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como aqui, com o termo aqui pentecostal, nos referimos ao crente que crê, que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele dia de Pentecostes ali, deixa eu só ver aqui onde nós estamos para não nos perdermos aqui. Com o termo pentecostal, nos referimos aqui ao crente que crê
que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século, né? Do século I. Se o Pentecoste, veja só, se o Pentecoste para os judeus representava a festa da entrega da lei no Sinai e a gratidão pela colheita dos primeiros frutos da terra, para os cristãos esta festa se tornou simbólica por ser a doação do Espírito de Deus, né? Com seus maravilhosos dons em Jerusalém, e também por ser a colheita dos primeiros frutos da igreja como resultado da pregação do apóstolo Paulo. Portanto, o título pentecostal está mais ligado ao evento cristão registrado em Atos 2 do que aos festejos judaicos. William W. Menzies, historiador pentecostal norte-americano, destaca aqui, amado, 8 grandes características que marcaram o movimento pentecostal. Primeiro foi o enchimento do Espírito Santo. Segundo, compromisso com o evangelismo e missões. Terceiro, uma fé firme. Quarto, expectativa. E quinto, a realidade. Sexto, adoração autociáticas. E sétimo, comunhão enriquecedora. E oitavo, autoridade da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o terceiro subtópico vai nos dizer contribuições pentecostais, né? Louvado seja o nome do Senhor. Contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativa para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento ali eles deram, né? Em Atos dos Apóstolos, assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática das missões. Então, se o crente for fazer missões sem o Espírito Santo, esse trabalho com certeza não irá dar muito certo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sucesso das missões pentecostais está aí ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, né? Um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Então, ali está ali o sucesso das missões. É nós darmos lugar ao Senhor para Ele mover, para Ele trabalhar nas nossas vidas. O movimento pentecostal crê que a efusão do Espírito Santo foi concedida à igreja, a fim de que esta cumpra a grande comissão no poder e autoridade do Espírito Santo, né? Você vai ver isso lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20, Marcos 16, 15 ao 18, e por aí se vai. Lucas 24, 40, Atos 1 e 8, Atos 2, 1 ao 4. Então, aqui no contexto de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo o responsável direto pela expansão e multiplicação da igreja. Constituindo-se aqui em modelo para a igreja atual, o Espírito Santo pode, por exemplo, ele capacita, como diz lá em Atos, né? Capítulo 2, versículo 4 e 1 e 8. Escolhe, né? Ele escolhe. Está em Atos 13, versículo 2. É o Espírito Santo quem escolhe. É o Espírito Santo quem envia. Atos 13, versículo 2. É ele que impede. Atos 16, versículo 7. Os resultados da ação do Espírito Santo atestam o crescimento e sucesso da igreja primitiva em Jerusalém, né? Atos 6, 7. Na Palestina, aqui também foi o Espírito Santo que enviou ali. Atos 9, versículo 31. Na Ásia Menor, na Europa, em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Na evangelização pessoal,
O Espírito Santo dirige os nossos passos, como no caso de Filipe, relatado em Atos 8, 26 ao 38, ele também ajuda-nos a superar os obstáculos apresentados pela pessoa evangelizada. João 4, por aí se vai. Desde que nos preparemos, ali em Pedro 3,15, firmando-se em seu poder e não em nossas palavras. 1 Coríntios 2, 1 ao 5. Segundo, na pregação em público, o segredo do êxito em cruzadas evangelísticas é buscar em oração a assistência do Consolador, tornando como base as campanhas realizadas pela igreja primitiva. Vemos o que acontece quando se prega a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. A salvação de almas, Atos 2, versículo 41, Atos 4, 4. Segundo, aqui nós temos sinais miraculosos, Atos 8, versículo 6 e 7. E terceiro, grande alegria, Atos 8 e 8. E quarto aqui, no batismo no Espírito Santo, Atos 8, versículo 14 ao 17. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para isso, você vê que tudo tem a operação, tem o mover do Espírito Santo na vida do ser humano. Se ele for fazer esta obra sem que tenha o revestimento, sem que tenha o Espírito Santo, esta obra não vai sair perfeita, ele não vai conseguir ter êxito, porque o homem sem Deus, ele não pode fazer nada. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos agora para o segundo tópico, a obra missionária depois do Pentecostal. A causa da obra missionária da primeira igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos do poder. Nós podemos ver lá em Atos capítulo 1, versículo 4. Isso se cumpriu fielmente em Atos capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vê que aqui temos que ter essas qualidades, Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja tem que viver, esse crescimento no Espírito Santo, recebendo ali a capacitação do Espírito Santo para fazer esta obra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona essa obra, a obra missionária da primeira igreja. Nesse momento da aula, nós precisamos parar e refletir um pouco com todos, sobre a finalidade de revestimento de poder, conforme está escrito em Atos 1 e 8, de forma equivocada e não sei ao certo dizer o motivo. Temos focado mais no sinal, em sinal, falar em línguas, do que no propósito de ser testemunhas. Muitas pessoas vão para a igreja, querem ver mais sinais, querem ver mais falar em línguas, profecias, mas realmente o que nós devemos focar mais é no propósito de ser testemunha de Jesus. Por onde quer que ande, nós temos que ser uma testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a igreja local tenha dezenas, centenas ou até milhares de crentes batizados no Espírito Santo, mas infelizmente estão apagados, apenas no sinal, estão ali apegados apenas nos sinais, falando línguas estranhas no culto e não ao propósito. Esse é o motivo pelo qual as campanhas atraem poucas pessoas. Os cultos de ruas não são mais muito frequentados, não há evangelismo pessoal, nem desejo de ganhar almas
para Jesus. Então, o pessoal vai mais com o desejo de ver movimentos, de ver línguas estranhas e tudo mais, mas o propósito maior da igreja deveria ser ganhar almas para o reino de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. James Hastings destaca no 8º versículo do capítulo 1 do livro de Atos 3 pontos importantes. Primeiro, o poder. Segundo, a fonte do poder. E terceiro, o uso do poder, tá? Olha aqui, 3 pontos muito importantes aqui. O poder, a fonte do poder. Quem dá o poder? O Senhor Jesus. E o uso do poder, o que você vai fazer do poder que você recebeu. Na língua grega, 2 palavras para poder, né? Exousia e dunamis. A primeira refere-se ao poder no sentido de governo e autoridade. A segunda significa habilidade e força. O poder que a igreja recebe não é político, né, intelectual ou mesmo ministerial, mas um poder espiritual, pessoal e moral. A fonte desse poder é o Espírito Santo, e esse poder é dado para que a igreja seja testemunha de Cristo até os confins da terra. Não é para estar se exibindo, não é para dizer que é melhor que ninguém, não. É para ser testemunha de Cristo até os confins da terra. A palavra testemunha no grego corresponde a mártir, de sorte que ser testemunha implica na disposição íntima, não só de sofrer, mas até de sacrificar a própria vida pela causa. Será que você está comprometido com a causa? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos estar comprometidos com a causa do reino de Deus. Então, aqui, segundo o subtópico, nós vamos dizer assim: a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja no século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas quatro províncias romanas, né? Foi ali Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, essas 4 províncias aqui que Paulo abriu igreja. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, né? Apolo, Áquila, Priscila, etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar essa mensagem, né? Essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Antes desse poder, eles não podiam sair, né, com ousadia, pregando, levando essa mensagem, não. Mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, aí eles puderam sair, compartilhar, levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. Uma igreja cheia do Espírito Santo, querido, nunca estará confina ali em 4 paredes. Esse subponto aqui cita muitos missionários da igreja primitiva, mas tomemos aqui o apóstolo Paulo como referência para especificar os sentimentos missionários de uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeiro, Paulo se sentia devedor de todos os homens, né? Ele falou: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, né? Ele falou isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Segundo, Paulo sentia a necessidade de pregar o evangelho. Contudo, quando prego, ele falou: por tudo quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Terceiro,
Paulo sentia a necessidade de visitar os novos convertidos e encorajá-los a permanecerem na fé. Eles pregaram, ali as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ele fala isso lá em Atos capítulo 14, versículo 21 e o versículo 22. Então Paulo ele saía encorajando, ele saía levando esse ânimo para os novos convertidos, para as pessoas que se convertiam, para que eles pudessem ser fortalecidos, Louvado seja o nome do Senhor, porque se um crente estiver caído, estiver triste, ele não vai conseguir fazer a obra de Deus. E aqui, quarto, Paulo sentia a necessidade de estabelecer obreiros nas cidades, onde ele havia pregado, A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse aqui em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Ele falando aqui para Tito, capítulo 1, versículo 5, que houve essa necessidade de deixar ele naquela cidade lá, para que ele pudesse instituir presbítero. Louvado seja o nome do Senhor naquela cidade. Então, esta era a preocupação de Paulo, ouça isto no nome de Jesus. E esta deve ser hoje a preocupação da igreja também. Nós temos que ensinar, nós temos que pregar, nós temos que levar a mensagem do Senhor e encorajar as pessoas que estão ainda querendo voltar, querendo parar. Nós temos que fazer como Paulo, levar a mensagem de encorajamento para essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro subtópico aqui, do tópico 2. Nós já estamos em breve terminando, mas quero deixar aqui ainda esse terceiro subtópico aqui e vamos ver se dá tempo de nós terminar aqui o terceiro tópico, Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano da salvação de Deus para os homens, e impulsionado pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria aqui a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio, lá em Atos 10, o trabalho de Filipe, Atos 8, a igreja missionária em Antioquia, Atos 13, versículo 1 ao 3, bem como em Roma e outras regiões longínquas, com o ministério apostólico de Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 22 ao 29. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui o apóstolo Pedro ele é um missionário cheio do Espírito Santo. Ele reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Foi ali na casa de Cornélio, quando ele viu que todos foram batizados com o Espírito Santo, no capítulo 10 de Atos, e ele vê que realmente Deus não faz a acepção de pessoas. Não podemos limitar o amor de Deus, não. Deus ele é poderoso, querido. Deus ele chama da lama, ele chama do mais vil pecador para ser um servo seu e dá um banho da graça e manda ele para a obra missionária. Ele vai ganhar outras almas para o reino de Deus. O Evangelho da Paz não faz distinção entre judeu e gentio, não. Homem e mulher, doutor e analfabeto, religioso e ateu. O Evangelho quebra muralhas, despedaça os grilhões, rompe tabus, quebra preconceito e torna a igreja em um único povo, um único rebanho, uma única família. Não importa a cor da sua pele, a sua tradição religiosa, o sobrenome da sua família, o evangelho se destina a todos. O evangelho aqui ele se destina a todo o povo e Deus faz dele um só povo, uma só igreja. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um só corpo. É assim que Deus trata. Quando nós muitas vezes julgamos alguém, está Deus trabalhando. Quando está nós muitas vezes julgando aquela mulher pecadora, querendo jogar pedra, já está Jesus escrevendo na terra e perdoando seus pecados. Ouça isso no nome de Jesus. Deus é tremendo. Não adianta nós querer dar uma forcinha para Deus, falar para Ele quem Ele deve salvar e quem não deve salvar, não, porque todos são de Deus e tudo é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Para Simon Kistemacher, né, a lição que Deus ensina a Pedro nessa visão dos animais limpos e impuros, o que ele removeu as barreiras antes erigidas ali para separar seu povo das nações circunvizinhas. A barreira entre o judeu cristão e o samaritano cristão havia sido retirado quando Pedro e João se dirigiam a Samaria para aceitar os crentes samaritanos como membros pelas igrejas, membros ali plenos da igreja. Agora era chegada a hora de estabelecer o mesmo privilégio aos crentes gentios. Não foi o homem, mas Deus, quem removeu a barreira que separava o judeu do gentio. Deus instituiu Pedro a aceitar os crentes gentios no seio da igreja cristã. Deus, e não Pedro, abre as portas do céu aos gentios. O próprio Deus inaugura ali para Pedro, louvado seja o nome do Senhor, uma nova fase do ministério do Evangelho. Capítulo 11, versículo 18 ali de Atos, louvado seja o nome do Senhor. Então, não adianta a gente querer limitar. Ah, Senhor, esse vai, aquele não vai, esse está pecando de uma forma muito extraordinária aqui, esse aqui não vai lá. Não, tudo é de Deus, tudo é para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro tópico, nós vamos estar aqui, lendo aqui a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de unir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e qualquer outras atividades que não fosse a evangelização. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, aqui nós vamos ver uma lição tirada daqui deste subtópico aqui, desse tópico 3, louvado seja o nome do Senhor. Dentre as muitas funções do Espírito Santo, como diz aqui essa lição, estão as de unir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionário do Senhor. Olha que coisa linda! Então, dentre todas essas funções do Espírito Santo, estão aqui as de ungir, vamos ver só, ungir, inspirar, separar e enviar. Que coisa linda! O Senhor unge, inspira, quer dizer, dá a palavra, separa a pessoa e envia a pessoa para o campo missionário. Homens e mulheres para os 4 cantos da terra. Jesus disse ele, o Espírito Santo vos guiará. Atos 16, versículo 13. A obra missionária não seria realizada eficientemente sem a presença e orientação do Espírito Santo, pois é ele quem capacita. Nós podemos ver isso lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e capítulo 2, versículo 4 de Atos. Quem escolhe é o Espírito Santo. Atos 13, versículo 2, quem envia, Atos 13, versículo 4, quem orienta, Atos 15, versículo 28 e 29, e quem direciona o melhor caminho para a evangelização, Atos 16, versículo 6 e ao 9. Nós podemos ver que isso aí se cumpriu na vida de Paulo. Quando Paulo estava indo para uma cidade, ele foi impedido pelo Espírito Santo de estar pregando em determinada cidade. Ele desejou também ir para outra cidade. O Espírito Santo também impediu. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que
que tudo foi na direção do Espírito Santo. Aí depois ele teve ali aquela visão daquele moço falando: atravessa a Macedônia e ajuda-nos, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, nós sabemos que tudo é pelo Espírito Santo. É Ele quem envia, é Ele quem capacita, é Ele quem unge para esta grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora para o segundo subtópico do tópico 3. Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz assim: o Espírito Santo capacita para a obra. Então, o Espírito Santo é quem escolhe e envia missionário para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16 temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da Palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Não por ação, né? A ação, não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui nós tiraremos essa lição. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja, queridos, né, da igreja primitiva, foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Sem essa experiência, tenho certeza que nada teria acontecido, né? Então, não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja e as características mais surpreendentes do livro de Atos, a ponto de o livro ser chamado aqui Os Atos do Espírito Santo. Aí foi que Jesus disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1 e 8, que nós vemos sempre batendo nessa tecla. É o Espírito Santo que capacita a igreja para a proclamação do Evangelho. Atos capítulo 2, versículo 14 a 18, para a operação de milagres também, Atos 3, 1 a 10, para se posicionar em ousadias, Atos 4, versículo 1 ao 12, e para viver debaixo da sua atuação, Atos 8, versículo 14 ao 17. Então, tudo isso temos que ter a atuação do Espírito Santo na vida. Se não tivermos, nós não seremos direcionados, nós não teremos o melhor caminho, não teremos nenhum êxito para a proclamação do Evangelho. Vamos aqui para o final, terceiro subtópico do tópico 3. Deus age por meio do Espírito Santo, né? Na obra verdadeira, na obra Verdades Pentecostais, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo. Não, como muitos pensam que Deus fez o homem e abandonou para lá e deixou lá. Não. Mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo, né? Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito Santo direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Temos que dar espaço para Deus trabalhar, para o Espírito Santo trabalhar, para que nós possamos ser esse celeiro que vem acolher muitas pessoas, muitas almas. Então, disse Jesus: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém e até os confins da terra, Samaria, né? Os resultados da ação do Espírito Santo atestam o crescimento e o avanço da igreja em Jerusalém. Nós podemos ver lá em Atos capítulo 6, versículo 7, na Palestina também,
Atos 9:31. Na Ásia Menor, Atos 16, toda essa referência nós já vimos antes, né? Na Europa, Atos 16, Atos 19:20, e por toda a extensão do Império Romanos, Romanos 28:32. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, vamos aqui para a conclusão. O tempo já ficou bem extenso aqui e nós já vamos para o final aqui. Vamos só ler aqui a conclusão. Nesta lição estudamos uma das mais importantes contribuições do Pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sobre o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Então, se nós não tivermos ligado na videira, se nós não estivermos debaixo da autoridade do Espírito Santo, da autoridade de Deus, nós não iremos fazer missão com êxito, com sucesso, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está diretamente envolvido em missões, pois seu papel, amados, ele é indispensável na execução do plano de salvação. Primeiro, o Espírito Santo convence o homem do pecado, é ele quem convence. Nós só vamos falar e o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. O maior pecado das pessoas, né, hostis a Deus, que os condena para sempre, é sua resistência, incredulidade e despeito de toda a verdade que tenham ouvido e de todas as obras de Deus que tenham visto. Essa incredulidade é uma rejeição daquele que trouxe o amor salvador de Deus até nós. João capítulo 16, versículo 9. Então, se o homem rejeita a palavra de Deus, a Bíblia diz que todo aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Mas tem uns que têm uma rejeição pela palavra de Deus, pelos cristãos, que é misericórdia, só Deus na causa. E segundo, o Espírito Santo convence o homem da justiça impecável do Cristo. O Cristo convence o homem da justiça e não da injustiça. E não da injustiça? É que ele faz a pergunta. O Espírito Santo convence o homem da justiça e não da injustiça? A que se refere essa justiça? A Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29, quando João diz que João viu Jesus indo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Esse tem poder para perdoar todos os pecados. É o Senhor Jesus Cristo que perdoa, que salva e que batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sacrifício de Jesus pode justificar e resgatar o homem na sua vida pecaminosa, né? Nós vamos ver Gênesis 3:13, Romanos 5:1. O Espírito Santo convence o homem do prejuízo. A condenação e o juízo pertencem ao mundo e ao diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E a todos os quantos, por incredulidade, rejeitar o Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18 e 19. No entanto, o Espírito Santo convence o homem da realidade do juízo e da condenação, enfim, a fim de que ele se arrependa e seja salvo. João 1:12. Os pentecostais, portanto, dão ao Espírito Santo a devida honra, consideração e reconhecimento no cumprimento da obra missionária. É por essa razão que a igreja pentecostal é a que mais cresce em todo o mundo. Por quê? Porque eles dão lugar ao Espírito Santo, dão crédito, eles dão razão para que o Espírito Santo ele opere e salve e trabalhe na vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ficando por aqui. Já se foram embora aí 54 minutos já da nossa lição. Mas que Deus continue falando melhor ao seu coração e que tenhamos essa coragem, essa vontade de sair, fazer missões, evangelizar, levar a palavra de Deus e trazer pessoas para o reino de Deus.